Mateus 6,33. Quem achou, diga amém, por gentileza. Amém. Vou esperar mais um pouquinho. Aleluia. Como é que é esse negócio de buscar o reino em primeiro lugar, pastora? Vamos entender o que o Senhor ele disse para os discípulos lá e o que vai dizer para nós hoje aqui. Quem achou, diga amém? Amém. Se coloque de pé, vai ser a última vez, eu acho, tá? Se coloca de pé em reverência, não a pastora, mas a palavra do Senhor, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aquele que diz, né, em Apocalipse, ora vem, Maranata, vem Jesus. Aleluia. Vocês estão vendo o que está acontecendo aí? Viu o que aconteceu na Líbia? Um montão de lugar. Está tudo narrado essa história, igreja, em Mateus capítulo 24. E lá está dizendo que isso ainda seria o princípios das dores. Porque tem coisas piores para vir. Meu Deus. Tem besta que vai sair do mar, tem gafanhoto que vai ser solto na terra para picar, não comer erva nenhuma, só picar ao ser humano. Então tem muitas coisas terríveis para chegar aqui. Tem guerras para acontecer, tem mais doença para chegar. Aí eu te falo, te prepara, ó igreja. Pastora, me preparar para quê? Para quando a primeira trombeta tocar, você não ficar. E no primeiro arrebatamento. Porque a coisa aqui vai ficar feia. A terra vai parar de produzir, os rios vão se secar e as coisas vão ficar feias. Amém? Não perca teu tempo com aquilo que não é pão, com aquilo que não vai te alimentar espiritualmente. Amém? Todos acharam Mateus 6,33? Amém. Oh, glória! Então vamos à leitura nessa noite. Diz assim, olha, buscai, pois, em quê? Em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão o quê? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu próprio quê? Cuidado. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Vamos orar? Senhor, a tua palavra, quando chega a pregação, seja quem for, é a cereja do bolo, é a boca do Senhor falando com a igreja. E todos os capítulos de Apocalipse, no final diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. A tua palavra vai ser pregada nessa noite. Que haja uma explosão dentro de nós. Que haja, Senhor, o agir de Deus dentro de cada um, Pai. E nos abençoa conforme a tua poderosa mão. Porque Salmo 24, versículo 1 diz que tudo que tem na terra pertence ao Senhor. Até os seres viventes são teus. E nós te glorificamos e te exaltamos, Senhor. Porque um dia o teu sangue foi derramado naquele Calvário para nos libertar de todas as imundícias, de todos os nossos pecados. E eu te peço, esse sangue que daqui a pouco vai ser ministrado, venha nos purificar cada dia mais, venha nos tornar cada vez mais parecido com o Senhor nosso Deus. Obrigado, meu Deus, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar em nome de Jesus? Amém, igreja? Amém. Preste bem atenção. Jesus, ele pega os discípulos em Mateus capítulo 3, ele escolhe 12 discípulos. Pós João Batista batizar Jesus, ele escolhe 12 discípulos para começar o ministério dele. No capítulo 4 de Mateus, o Espírito Santo de Deus o impele, o leva ao deserto para ele jejuar 40 dias. E nós conhecemos a história que aos 40 dias, no término, Satanás se apresenta para Jesus, pegando a palavra e incitando Jesus a Satanás vê que o Filho de Deus está com fome e diz: se tu
Tu é Deus? Hã? Dá ordem. Para a pedra virar pão. Eita, tu não é o que vai curar? Tu não é que vai expulsar Beelzebu? Dá ordem aos teus anjos. Ó. E Jesus, ele olha para Satanás, ele debate com a palavra. Ele vai olhar para o diabo e vai lançar, querido, a palavra, Deuteronômio 4, Deuteronômio 8. Ele vai dizer, olha Satanás, nem só de pão vai viver o homem, mas de tudo aquilo que sair da boca de Deus. Você sabe por quê, querido? Porque a tua boca tem poder. Tudo aquilo que você fala tem poder. Tudo que sai da nossa boca, escuta, só tem duas vertentes. Ou amaldiçoa ou abençoa. Não tem terceira opção. Aleluia. E ali, querido, no final de Mateus capítulo 4, Jesus vence Satanás e os anjos vieram e serviram a Jesus. Mateus capítulo 5, Jesus cheio do Espírito Santo, pega os 12 e os leva para o monte da beatitude e começa a ensinar o que é o reino. Jesus, ele diz, olha, bem-aventurado não é aquele que quando discute contigo, e tu discute. Bem-aventurado são os mansos, são os humildes. Aleluia. Bem-aventurado aqueles que choram. Bem-aventurado é aqueles que sofrem perseguição no meu nome. Bem-aventurado é aqueles que são humilhados, injuriados. Bem-aventurado são os pacificadores. Eita, porque glória. eles verão o reino de Deus. Aleluia. Jesus, ele pegou 12 homens que não entendiam o que era o reino, que não sabia quem era Jesus. E eu acho lindo que Jesus não ensinou ninguém a pular no poder. Jesus não ensinou ninguém a pregar. Jesus não falou, busca primeiro falar em língua, profetizar. Não. Ele falou, aprende primeiro a ser homem de Deus. Porque o fruto do Espírito é maior do que os dons que Deus vai derramar sobre eu e você. Fruto do Espírito nos leva a um quebrantamento de coração, a ter uma vida transformada no altar. E muitas vezes o dom estraga a pessoa. A pessoa fica soberba, acha que é melhor. Terminando ali, o capítulo 5, Jesus começa a pegar os 12 homens e andar com ele, ensinar o que é ser um cristão. Jesus começa a sair da teoria e ir para a aula prática. Então, quando nós chegamos em Mateus 6, é lindo demais e para mim é continuidade ainda do monte da beatitude. Mas Jesus já tinha descido do monte. Jesus, ele começa a pegar Mateus 6, a partir do 20. Do 21, Jesus olha para os discípulos e diz, aonde tiver o teu coração, está aí quem? O teu tesouro. Toma cuidado. Aí Jesus vai começar a dizer um montão de coisa. Você sabe por que muitos vão se esfriar na fé? Você sabe por que muitos vão achar que eu não sou Deus na vida deles? Você sabe por que muitos vão achar que estão esquecidos? Olha para mim, que isso aqui é profético para a tua vida. Aí os discípulos perguntaram por quê? Porque eu não vim para receber ordem. Eu sou Deus. O fato de Deus não fazer aquilo que você quer no tempo que você quer, não quer dizer que Ele não está te esquecendo, que você não está esquecido. O fato de Deus fazer na hora que Ele quer, porque Ele é Deus, Ele mostra soberania em todas as coisas da minha e da tua vida. O fato de Deus fazer quando Ele quer, Ele está trabalhando em você. Aleluia, gente. Pastora, fala isso, eu tenho que te falar isso. Porque muitos não busca Deus pelo que Ele é, mas sim pelo que Ele pode dar. Quando Jesus ele chega em Mateus 6, 33, ele é crucial. Ele olha para aqueles homens, olha para aqueles outros povos que estão ao redor dele e diz, busca primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, ele vai dizer, busca primeiro o reino de Deus
e a justiça. Pastor, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que na medida que você dá, o que você vai receber. Porque tem gente que não dá nada para Deus e quer receber. Que justiça de Deus? Deus não é homem. Números capítulo 23, versículo 19, ele diz: Deus, ele vive para velar com a palavra que sai da boca dele. Ele diz: busca o primeiro reino de Deus e você vai ter justiça. Se você não dá nada, você quer receber o quê? Se você não visita, você quer receber visita de quem? Se você não é misericordioso, você quer receber a misericórdia de Deus. Porque misericórdia de Deus, misericórdia e perdão, ninguém dá, só Deus. Aleluia. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, oração dominical. Ele vai dizer: perdoa aqueles que te ofendeu. Se você não tiver misericórdia do teu próximo, no dia que você precisar de misericórdia, eu, Senhor, também não vou ter misericórdia de você. Aleluia. Pastora, e Deus falou para mim: quando você fala de alguém, olha aqui, você não está sendo misericordioso. Você sabia disso? Deus falou isso para mim. Quando você pode ajudar alguém, você não ajuda, você não está sendo misericordioso. Aleluia. Ele falou: busca o meu reino e a minha justiça. Quando o apóstolo Paulo se converteu, ele deixa escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Ele diz assim: tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. O que você tem plantado? O que você tem feito? Qual tem sido a tua mordomia diante de Deus? O que você tem feito? Não, eu plantei manga e quero comer jaca. Não, querido, se você plantou manga e se você não adubar a terra, eu não sei nem se você vai ter fruto de manga. Se você não cuidar, se você não buscar o reino. Aleluia. Jesus, ele disse que a justiça faça por onde? O que você tem feito? Aleluia. Ele está falando assim, ó, busca o reino. O que é o reino? É as coisas do alto, é as coisas de Deus. Aleluia. Priorizar. Quando você estuda priorizar, eu abri hoje o dicionário. Priorizar é dar preferência, é colocar em primeiro lugar. Ele está falando: priorize as coisas do reino, das coisas que vêm do céu. Aleluia. Pastora, eu não tinha esse entendimento. Pois está tendo agora. E qual vai ser a tua atitude a partir de hoje? Será que você vai continuar na mesma? Jesus está voltando. Nós temos visto nas redes sociais. Quem tem TikTok deve estar vendo o que está acontecendo aí. Desgraça em cima de quê? Nem é desgraça, é catástrofe. É fenômenos naturais, está escrito. Mas ele disse em Mateus 24 que isso seria o sinal da vinda de Jesus. E ele vai dizer: isso não vai entender esses sinais quem crê em mim. Tu crê em Jesus? Então fica lá ligado na terra. Para se preocupar com aquilo que não é reino de Deus. Não perca tempo com aquilo que não vai te alimentar espiritual. Porque aquilo que não te alimenta espiritual te tira do altar de Deus, te tira da presença de Deus. Eu costumo falar: o diabo hoje não quer tirar ninguém da igreja, mas quer deixar dentro da igreja de qualquer maneira. Quer deixar nós dentro da igreja de qualquer maneira. Nós temos que nos melhorar a cada dia, nos santificar, nos limpar, nos autoanalisar.
Nós temos que fazer o que a Bíblia está dizendo. Ele vai dizer assim, olha só, você sabe por que você tem que buscar o reino e a justiça? Porque o gentio procura outras coisas. Olha, eu levei um tapa na minha cara. Falei, que isso, Jesus? Então quer dizer que tem crente que tem comportamento de gentio. Meu Deus. Sabe quem são os gentios? Quem não tem conhecimento da palavra de Deus. Quem não conheceu Deus. Falar de Deus é uma coisa. Conhecer Deus é outra coisa. Ter intimidade com Deus é outra coisa. Quem tem intimidade com Deus, ele muda. Aleluia. Ele não é mais o mesmo. É a palavra que garante isso, igreja. É a palavra. E ele vai dizer, ó, portanto, não vos inquietem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá coisas. Basta, basta, basta. Versículo anterior vai dizer, os gentios procuram tudo isso que? As coisas que só vêm de fora. Aleluia. Quem é aqui que já não passou por uma dificuldade financeira? Mas eu quero saber quem é você dentro da dificuldade financeira. Como está a sua adoração dentro da dificuldade financeira? Quem é aqui que nunca passou por uma enfermidade? Eu quero ver se você vai ter o comportamento de Saul, que vai procurar as cartomantes, porque tem gente que parece que é feiticeiro. Ah, pastora, fala se eu falo, para nós ficarmos ligados, porque a Bíblia diz que a diferença verdadeiramente daqueles que servem ao Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. E eu não estou falando de roupa, não. É, Deus. Eu estou falando de caráter. Eu estou falando de coração. Eu estou falando de autoanálise. Eu tenho que me analisar. Aleluia. Glória. Aleluia. Tu é lindo, Deus. Eu estou falando de compromisso. Aleluia. Saul, um rei falido, igreja. Lê as escrituras. Ele começa a vida de Saul em 1 Samuel, capítulo 13, por ali. Começa a história de Saul. Saul tinha tudo para ter uma carreira excelente como cristão, como rei, como homem de Deus. E não quis nada. Ele brincava com a vida espiritual dele. Tinha tempo e não fazia nada, não orava, não jejuava. O espírito maligno começou a se apossar de Saul. Saul foi e procurou alguém que tocasse. Davi veio. O espírito, e vai dizer, e Davi tocava e o espírito imundo saía de quê? De Saul. Escuta, isso aqui é para mim e você entender o que é reino de Deus. Reino de Deus não é brincadeira. Vai dizer Lucas capítulo 11, quando um demônio é expulsado de alguém, ele sai porque Deus é poderoso. Aleluia. Ele anda em lugar árido, ele vai lá fora e fala assim para os outros demônios, vem mais 7 comigo, porque me expulsaram, eu não devia sair da casa, da onde eu habitava. E a pessoa dando brecha, entra mais 7 demônios piores. É o que acontecia com Saul. Davi expulsava porque tocava e louvava, e ele dava brecha e entrava. No final, perseguiu Davi, foi se consultar com o cartomante e acabou tirando sua própria vida. Não brinque com o reino de Deus, igreja. Reino de Deus representa Jesus Cristo na terra. Não brinca, igreja. Jesus hoje está nos alertando, busca primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Não existe vida longe do altar de Deus. Alguém disse para mim, ser crente, pastor, é muito chato. Crente não ri, crente não brinca. Eu falei, você. Porque tem crente que quer respirar um som, que acha que rir, falar alguma coisa, participar de uma coisa saudável é pecado. Eu posso rir, posso brincar, falar um montão de coisa, não é pecado. Aleluia.
Quando eu leio a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, eu sei o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Ninguém precisa ficar me apontando. Mas quando ninguém tem intimidade, aí tu vem ser uma bênção, tu começa a ser anátema. Uma vergonha. Meu Deus. Eu vou ser bem sincera. Uma das temáticas que Deus me trouxe, busca primeiro o reino de Deus e a justiça. Deus fala muito sobre isso, sobre o fofoqueiro. O fofoqueiro é o próprio Satanás. Visitante, me perdoa, pastora. Eu falo assim, eu prego assim. Você não pode aceitar esse demônio na sua vida. É você que decide se ele vai andar com você ou não. Se ele vai estar aqui no teu sombra ou não. Eu costumo dizer, quando eu leio Ezequiel capítulo 28, Satanás, Lúcifer, tá? Que ele foi arcanjo não, serafim, querubim ungido, escala de anjo grande. Escuta, ele não fumou maconha, ele não cheirou, ele não roubou, não matou, ele não adulterou. O que ele fez para ser expulso do céu? Ele fez fofoca. Raiz, irmão, quer falar de quem faz outras coisas e tu que é fofoqueiro. A Bíblia nos ensina que não tem pecadinho nem tem pecadão. Quando você não honra o teu pai e tua mãe, você está pecando. Analisemos a Bíblia, igreja. Deuteronômio 4, 23. Muitos gostam desse versículo. Deus é amor. Mas tem uma vírgula. Ele também é fogo consumidor. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Quer ver a justiça de Deus? E ficarão de fora adúlteros, sodomita, gomorrita, ladrões, roubadores, uma escala extensiva, justiça de Deus. E no final fala assim: e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Por que, pastor, eu não posso mentir mais? Porque João 8,44 diz que a única coisa que o diabo criou, não sou eu. Bota aí, gentileza, se você puder. João 8,44. Ele, diabo, é o pai da mentira. Nunca se firmou na verdade. É homicida desde o princípio. E todos aqueles que cometem a mentira se torna filho do diabo. Como é que eu sou filho do diabo, pastor? Eu só estou dentro da igreja. Tiago capítulo 3, 18. De uma fonte não pode jorrar duas águas. Olha, sal era doce. O que eu tenho que fazer, pastor? Buscar libertação. Vai vir vontade de mentir? Não posso mais. Espírito Santo me limpa, me lava. Eu preciso ser verdadeiro. Porque Jesus disse em Mateus 5,17. Ele disse assim: falai sim, sim e não, não. O que passar disso, procedência o quê? Se não é sim, não é não, é mentira, sim ou não? E Jesus disse: é procedência maligna. Porque a única coisa que o diabo criou foi quem? A mentira. As duas, escuta, de tantas as coisas, para o Espírito Santo de Deus ele me falar sobre buscar o reino e libertação, ele me disse: fofoca e mentira. E Deus falou para mim: é o que mais tem levado homens e mulheres de Deus para o abismo. Porque é um demônio, escuta, igreja, de estimação, que eu dou todo dia colheradas de comida para ele, e muitas das vezes eu nem percebo o que eu faço. Então, em nome de Jesus Cristo, para que nós não caiamos na justiça de Deus. E ele vai dizer: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. E ele vai dizer:
Aí eu pergunto para Cristo, que dá um nó na minha cabeça. Quando a gente estuda o livro de Provérbios, capítulo 6, a Bíblia vai dizer assim, ó, ô preguiçoso, aprende com a formiga, ela não tem rei, nem tem oficial, e ela guarda. Ela trabalha no verão e guarda para o inverno. Aí eu falo para Deus, pô Deus, então a formiga, ela está pensando no dia de amanhã, sim ou não? Porque o inverno, vem verão, vem outras estações, 2 estações depois que vem o inverno. Como é que é isso? A Bíblia fala que eu tenho que me guardar. A parábola dos talentos de Mateus capítulo 25 vai falar sobre guardar. Mateus 25 tem 2 palavras que falam que você tem que guardar, ser econômico, que são as 10 virgens, e vai falar dos talentos, que um guardou porque tinha medo e o outro multiplicou para o dia de amanhã. Pastora, então eu quero entender realmente como é que é isso. Eu não devo me preocupar com o dia de amanhã. Sabe que Jesus ele me respondeu, igreja? Que nós devemos sim nos preocupar com o dia de amanhã, mas colocando nas mãos do Senhor. Não é tentar o dia de amanhã com o meu desenho no meu coração, com a força do meu braço. Por isso, eu, Darlene, quase infartei, crise de ansiedade. Dentro do médico, falar assim, a senhora não é pastora? A senhora não confia em Deus, né? Eu falei, não, eu sou tudo isso. Mas os meus sentimentos estão maiores. Porque com tantos homens e com tanto de arroz aqui, a cabeça dá parafuso tem hora. E quando uma das palavras que me veio lá em março foi essa: não se preocupe com o dia de amanhã. Busca cada dia o seu mal. Sabe o que é isso? Amanhã, talvez, eu e você não estejamos mais aqui. Lucas, capítulo 20. Jesus teve encontro com um jovem rico e disse, e aí, o que tu tem preparado? E ele diz, celeiros, tal, tantas coisas. Ainda vou dizer para minha alma, engorda, alegra. Jesus olha para ele e diz assim, louco, essa noite pedirão a sua alma. E para quem tu tens preparado? Jesus disse, está se preocupando com amanhã, mas não se preocupou de fazer o que eu quero. Dentro da palavra de Deus. Não se preocupou, como diz, quando a gente estuda o livro de Tiago, capítulo 4, que eu citei aqui do Fôlego de Vida, ele vai dizer assim, ó, ao invés de dizer que você vai fazer mês que vem, semana que vem, isso, aquilo, diz assim, está lá, só você estudar. Se o Senhor permitir, se o Senhor Deus deixar, assim nós faremos. Isso quer dizer, olha para mim, igreja, isso aqui é muito sério, que você não tem o controle do seu amanhã. Quando eu chego em Tiago 4,14, é um versículo que eu guardo na tábua do meu coração até o dia de eu ir morar na glória com meu Deus. Foi esse versículo que eu levei no dia do sepultamento do meu pai. Eu orei e falei, Deus, qual vai ser a palavra? E ele disse, 4,14 de Tiago, e está escrito, o que é a vossa vida? É como um vapor que ora existe e daqui a pouco não existirá mais. Porque todos conhecem meu pai. 3 anos. 77 anos, saúde de ferro, não tomava nenhum remédio, mas um tom, 3 dias internado, meu pai partiu para a glória. Não tinha doença nenhuma, mas como o Senhor recolheu o meu pai. Então eu quero falar para você hoje, que está aqui também me ouvindo, eu vou fechar essa pregação. Ame enquanto é tempo, perdoe enquanto é tempo, curta enquanto é tempo, faça o que tu tem que fazer enquanto é tempo. Não espere o Natal para você sentar, comer, se alegrar, festejar. Não espere. Faça hoje. Um arroz com ovo, sentar na sua mesa com quem você ama, é o seu Natal. Porque Natal, quando eu estudo hebraico, eu tenho uma Bíblia hebraica, significa nascimento de Jesus. E Jesus tem que nascer todo dia dentro de você. Senão tu fica um crente velho. Tu fica um crente amargurado na tua caminhada com Cristo e com as pessoas. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, saia daqui hoje com essa palavra. Busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas, e a justiça, e as demais coisas
vos serão acrescentadas. Comece a fazer tudo aquilo que você não fazia. Pastor, eu não orava, passa a orar. Pastor, eu não tirava nem 20 minutos para ler a Bíblia, passa a ler a Bíblia. Pastor, eu não jejuava, jejua. Pastor, eu trabalho, final de semana. Você não precisa jejuar o dia todo, pelo menos 1 hora, 2 horas. Começa a buscar o reino de Deus, para você ficar fortificado na sua caminhada com Deus. Olha para mim, começa a dizer para as pessoas o quanto elas são importantes para você. Enquanto, olha para mim, elas podem te ouvir e te retribuir o carinho e o amor. E um dia, meu marido falou para mim, chorando, meu marido falou para mim assim, você nem parecia que amava o seu pai, você brigava tanto com ele. E eu disse, quem ama, corrige. Verdadeiramente, quem ama, corrige. Porque quando nós corrigimos uma pessoa, é porque a gente não quer ver ela no abismo. Quem quer perder alguém? Por isso a gente fala aqui para o jovem, escuta o seu pai e sua mãe. Dê ouvido às pessoas mais velhas. Quando o Toma Jeito vem aqui em segunda-feira da palestra, ele sempre fala, eu vim lá do futuro para te falar. Por quê? Um homem já quase 50 anos, já vivido, já passou por tantas coisas. E ele mesmo trouxe aqui, né, irmão? Em Eclesiastes 8, tudo se repete na terra, nada é novo. Então, querido, fica com essa palavra na tapa do teu coração. Faça melhor hoje, em nome de Jesus. Peça ao Senhor para transformar o teu coração. Não aceite você olhar para uma pessoa e sentir alguma coisa ao contrário que seja o amor de Cristo. Peça ao Senhor para lavar o teu coração. Peça ao Senhor para mudar o teu coração. Hoje, daqui a pouco, vou ministrar a Santa Ceia. E eu sempre falo, Deus, quando eu tomar a Santa Ceia, que eu venho tomar o teu sangue, que vai me limpar, e que eu venha comer o pão, ou seja, já que é a tua carne, eu quero um pedaço do teu coração para eu comer. Dá um coração, Senhor, igual ao teu. Um coração, Senhor, infinitamente, Senhor, posto a perdoar. Porque Pedro perguntou, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão, Jesus? E Jesus diz, todas as vezes que precisarem ser perdoado. Aí Jesus fala para ele, 70 vezes 7. Ele falou uma conta simbólica. Ele quis dizer, toda vez que seu irmão precisar de perdão, você tem que perdoar. Porque Pedro, aquele que não perdoa, esse também não receberá o meu perdão. Então, amado, tudo que o inimigo quer é nos aprisionar no laço dele e nos afastar da presença do Senhor nosso Deus. Fica com essa palavra, medita nessa palavra e que o Senhor ele venha, em nome de Jesus, te falar mais e mais dentro dessa palavra. Vamos fazer um exercício? Leia Mateus capítulo 6 todinho na sua casa. Você vai ver que você tem tanto valor que Jesus vai dizer assim, Deus vai dizer assim, nem Salomão com tanta pompa foi igual a você hoje. Então, querido, ele vai dizer, eu não morri pelos pássaros nem pelas plantinhas, eu cuido dela. Imagine você, homem de pouca fé. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado da sua família. Deus tem cuidado de nós. Então se alegre nessa noite. Glorifiquem e exalte o nome do Senhor. Muitos desceram da sepultura. Muitos. Esses dias eu estava vendo uma amiga minha de infância. Tirou a própria vida. 29 anos. Tirou a própria vida. E nós sabemos que todo aquele que comete suicídio, ele já está sentenciado ao inferno. É os crentes que falam isso. Não, não é os crentes. É a Bíblia. Não somos nós. Nós só pregamos o Evangelho de Cristo. Porque é uma ordenança. Está lá em Marcos 15:16. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então nós não estamos criando nada na nossa cabeça. A gente só fala que está aqui dentro da Bíblia. Então, querido, ame hoje. Perdoa hoje. Busque o reino hoje. Em nome de Jesus Cristo. O véu foi rasgado e você tem acesso direto ao Pai. Aleluia. Não deixe que o inimigo te engane na face da terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? As suas palmas, pode louvar o nome do Senhor?